você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz a todos vocês que estão conectados com a gente agora, nesse momento em que a gente
dedica o nosso tempo para celebrar a Deus, para pensar no seu amor, na sua graça, em tudo o que Ele fez por nós e poder expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao nosso Deus. Então, nesse tempo de celebração a Deus, eu quero te convidar já para que você possa abençoar a vida de outras pessoas através desse conteúdo. Então, se você puder, por gentileza, compartilhe o link dessa transmissão através das redes sociais para que outras pessoas também sejam alcançadas, edificadas, abençoadas com o conteúdo desse nosso momento, desse nosso tempo de celebração a Deus. Mesmo distantes, uns dos outros, como nós estamos, nós podemos conectar o nosso coração, conectar a nossa mente e então juntos dedicar ao nosso Senhor esse tempo de adoração, de culto e de celebração. Eu quero começar orando com você para que esse tempo seja um tempo significativo de reflexão, que seja um tempo relevante, um tempo em que o nosso coração seja tocado pela graça de Deus. Então, para que não haja distrações nesse sentido, eu quero te convidar a orar comigo e juntos, então, dedicarmos esse tempo a Deus, esse tempo de celebração. Feche os seus olhos, ore comigo onde você estiver agora. Meu Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós queremos, nesse momento, conectar o nosso coração, conectar a nossa mente, mesmo distantes, uns dos outros. É o momento em que a gente consegue agora conectar o nosso coração ao Senhor para poder pensar em tudo que o Senhor fez por nós, a cruz do Calvário, a salvação, os benefícios da salvação que recebemos, a sua presença na nossa vida, o seu amparo, o seu auxílio, a sua graça, o seu amor. Enfim, é um momento em que a gente dedica para adorar, para bendizer o Teu nome, para celebrar o Senhor. Eu quero te pedir que seja um tempo abençoador para as nossas vidas, para todos aqueles que estão nos assistindo, que estão interagindo com a gente, estão conectados nesse tempo de celebração. Que seja um momento realmente abençoador para todos. É assim que nós oramos a Ti, nosso Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Nós vamos agora, como nós sempre fazemos nesse tempo de adoração, celebrar a Deus, oferecer a Ele as nossas canções, cantar com alegria por causa do amor dele que nos alcançou, por causa da graça dele que nos alcançou. Eu quero te convidar para isso, então, que você possa interagir agora nesse momento, celebrando a Deus junto comigo e com todos aqueles que estão conectados com a gente, cantando, celebrando e adorando ao nosso Senhor. Vamos fazer isso agora através dos louvores. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito,
pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém. Como é bom poder cantar louvores ao Senhor. São canções que inspiram o nosso coração, nos fazem refletir sobre a graça, sobre o amor de Deus. Eu quero te convidar agora para a nossa reflexão bíblica. Esse momento em que nós abrimos a Escritura Sagrada, lemos o texto da Palavra de Deus e permitimos que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Eu quero ler com você a partir do versículo 36. Então, acesse aí o aplicativo na sua Bíblia
o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 7, a partir do versículo 36. É um trecho um pouco longo, mas eu quero ler com você e eu quero permitir que Deus fale conosco através dessa palavra. Então, vamos ao texto. Lucas, capítulo 7, versículo 36, diz assim: Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa desse fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher, diz o texto, uma mulher pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe então um vaso de alabastro com um perfume caríssimo e, pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os seus cabelos, diz o texto. E então ela beijava os pés e derramava o perfume sobre eles. Diz o texto, então, que ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se este homem fosse verdadeiramente um profeta, saberia quem está tocando os seus pés e que espécie de mulher ela é, pois é pecadora. A narrativa prossegue dizendo: respondendo Jesus, então disse: Simão, tenho uma coisa para dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Olha só, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Perguntou Jesus. E a narrativa prossegue dizendo que Simão respondeu: bom, mestre, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: avaliastes muito bem, Simão. E voltando-se então para a mulher, disse: olhe para essa mulher, Simão. Eu entrei em sua casa e você não me deu água para os pés, mas ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. E Jesus prossegue dizendo: não me cumprimentaste com um beijo, Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Não colocastes óleos sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama muito pouco. E disse a mulher, Jesus disse a ela: os teus pecados são perdoados. Mas os que estavam ali à mesa começaram a dizer: quem é este que perdoa pecados? E Jesus olhou para a mulher e diz a ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Esse texto é simplesmente formidável, fantástico. Ele é digno de um longa-metragem, digno de um filme que fizesse jus a toda a beleza, a toda a emoção que o relato transpira ou expressa. É a história de uma mulher que encontra em Jesus o perdão para os seus pecados. É um texto vívido, extremamente belo. Jesus, conforme o texto nos relata, está em um banquete oferecido por Simão, que é um membro de uma seita religiosa que havia na Palestina do primeiro século, a seita dos fariseus, uma seita religiosa judaica que prezava pela pureza religiosa, pela santidade religiosa, pela pureza cerimonial, um grupo muito atuante na Palestina naqueles dias. E esse homem religioso, membro dessa seita, convida Jesus e no meio desse banquete, como diz o texto, uma mulher interrompe a festa. Ela está com um frasco com um perfume muito caro e, sem exagero nenhum, esse perfume naquela época representava ali as economias de uma vida inteira. Era um perfume extremamente raro e caro. Ela quebra esse frasco e então começa a lavar os pés de Jesus. Ela é identificada não somente pelo religioso Simão, mas por todos aqueles que estavam ali na casa como sendo uma mulher pecadora, que é uma expressão religiosa pejorativa, né,
para indicar, era uma expressão muito utilizada para indicar uma mulher cuja vida fosse marcada pela prostituição. Então nós estamos aqui muito provavelmente diante de uma garota de programa, uma mulher que na Palestina do primeiro século se prostituía. E certamente a cena não poderia ser mais escandalosa do que essa naquela sociedade, na casa de um religioso. Essa mulher chega e se encontra com Jesus. Ela lava os seus pés com suas lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo. E então esse religioso, extremamente constrangido com a situação, diz consigo mesmo, diz o texto, né? Diz em seu coração, se Jesus fosse de fato profeta e mestre, ele saberia quem é essa mulher. Mas Jesus costuma ouvir corações, né? Jesus tem esse costume de ouvir a nossa mente, o nosso coração, e ele percebe isso e conta essa história formidável. Diz, olha, Simão, 2 homens deviam a um mesmo banqueiro, né? Um devia 500 denários, e você precisa entender que 1 denário era o equivalente que uma pessoa recebia por um dia inteiro de trabalho. Então, 500 denários, nós temos aqui a soma de pelo menos mais de 1 ano de trabalho. Então, 500 denários era realmente a soma de uma grande dívida. E esse homem devia 500 denários ao banqueiro e o outro devia 50. E a pergunta é muito simples. O banqueiro perdoou a ambos porque eles não tinham como saldar a dívida. E Jesus questiona Simão, quem amaria mais? O banqueiro, aquele que lhe perdoou a dívida? E a resposta é muito simples. Simão diz, suponho que seja aquele cuja dívida era imensa, cuja dívida era impagável e que graciosamente teve a sua dívida cancelada. Jesus, então, aplica essa história àquela mulher e diz, pois bem, Simão, essa é a história dessa mulher. É a história de alguém que encontrou o perdão. É a história de alguém cujas dívidas imensas e impagáveis foram todas canceladas. Essa é a história dessa mulher que está aqui diante de você e diante de mim. É a história de alguém que encontrou perdão gracioso para os seus pecados. E quando eu leio essa história, eu me identifico com essa mulher, ou nós deveríamos nos identificar com ela, porque quem se encontrou com Jesus também é como essa mulher, teve as suas dívidas canceladas, teve os seus pecados perdoados. Então, basicamente, a história dessa mulher é a história de todo aquele que já se encontrou com Jesus e recebeu graciosamente o seu perdão. Mas o que me faz refletir nesse texto, e eu queria te conduzir nessa reflexão, é o que acontece quando a gente se encontra com Jesus e quando nós recebemos o seu perdão na nossa vida, quando as nossas dívidas são perdoadas, são pagas, quando os nossos pecados são cancelados e esquecidos. O que acontece com a gente quando nós nos encontramos com Jesus e recebemos o perdão dele? 3 lições, pelo menos, eu gostaria de extrair desse texto nesse sentido. Em primeiro lugar, que o perdão de Cristo, ele gera gratidão. Isso mesmo, gratidão. Olha só, o que me faz pensar nisso, como ao receber o perdão de Cristo, a nossa vida é transformada e basicamente, então, o nosso coração passa a ser repleto, abastecido, encharcado de gratidão, ao olhar para essa mulher chorando aos pés de Jesus, porque o que me vem à mente é por que chora essa mulher? Por que ela está chorando? Por que ela derrama lágrimas nos pés do Senhor Jesus? Certamente essas lágrimas aqui não são lágrimas de tristeza. Certamente essas lágrimas não são lágrimas de angústia, não são lágrimas de aflição, são lágrimas de alegria, são lágrimas de gratidão, porque essa mulher havia se encontrado com Jesus e seus pecados haviam sido perdoados. São lágrimas de gratidão. E por que ela está tão grata, conforme o texto parece nos mostrar? Porque pense por um momento na história dessa mulher. Ela precisa se prostituir para viver. Essa mulher, ela é basicamente um objeto sexual dos homens. Ela é usada e nunca amada. Muito provavelmente rejeitada pela sua própria família.
essa mulher era hostilizada pelas demais mulheres do vilarejo, da cidade. Ela era julgada pelos religiosos da sua época, desprezada pela sua sociedade. Para as pessoas da sua cidade, ela não tinha jeito. Os olhares que ela enxergava sempre eram olhares de juízo, de julgamento, de desprezo, olhares hostis. Mas de repente, um dia, alguém olhou de maneira diferente para ela. De repente, ela encontrou alguém cujo olhar não foi de hostilidade, cujo olhar não foi de desprezo, cujo olhar não foi de juízo. Alguém olhou para ela com graça, alguém olhou para ela com amor, e esse alguém foi Jesus Cristo. Pense só na história dessa mulher que se encontra com Jesus. Alguém olhou para ela de maneira diferente e simplesmente com palavras de graça e de amor alterou radicalmente toda a sua história. E o que eu queria te chamar a atenção nesse sentido é que, basicamente, se a história dessa mulher é também a nossa história, ou seja, a história de todo pecador que se encontra com Jesus e que é perdoado por Ele, então a mesma gratidão que enchia o coração dessa mulher e que fazia suas lágrimas se derramarem em seus pés, é a mesma gratidão que também deveria encher o seu e o meu coração. Quando você achar que não há motivos para se alegrar ou para agradecer a Deus, se lembre da sua história. Lembre que Deus te alcançou pela sua graça e pela sua misericórdia. Lembre da cruz de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus, do perdão que Ele te ofereceu de maneira tão graciosa. Quando faltar motivos para agradecer a Deus, então lembre-se que alguém olhou de maneira diferente para você, que alguém alterou a sua história, que a graça e o amor de Jesus Cristo um dia te alcançou. Eu queria que você pudesse hoje, agora, nesse momento, permitir que seu coração fosse cheio de gratidão, cheio de alegria. Se essa história é também a nossa história, então a mesma gratidão dessa mulher deveria também preencher o nosso coração, preencher a nossa mente. Todo cristão deveria ter um coração encharcado de gratidão. Todo coração de crente deveria ser marcado pela alegria, por reconhecer esse perdão imerecido que nós recebemos. Então, essa é a primeira lição que eu queria refletir com você aqui. O que acontece quando a gente se encontra com Jesus e recebe esse perdão gracioso? Esse perdão de Cristo, ele gera gratidão. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que o perdão de Cristo, ele gera transformação. Duas coisas indicam isso para mim nesse texto. Olha só, existe uma diferença na maneira como Simão, o religioso, enxerga essa mulher e a maneira como Jesus olha para ela. E essa diferença, basicamente, mostra para a gente que Simão, ao olhar para essa mulher, enxergava somente aquilo que ela era, enquanto Jesus, ao olhar para essa mulher, enxergava não mais quem ela havia sido, mas quem ela havia se tornado. Porque quem se encontra com Jesus não é mais o mesmo, tem a vida radicalmente transformada, mudada. Só que o religioso Simão não conseguia enxergar isso. Quando essa mulher entra, Simão não vê nada além de uma pecadora. É isso que ele diz. Perceba que Jesus não chama ela dessa forma. Simão olha para a mulher e diz, ela é uma pecadora. E Jesus olha para a mesma mulher e diz, não, Simão, ela é uma perdoada. Primeira indicação de que alguma coisa mudou na vida dessa mulher. Ela não é mais aquela que ela era antes de se encontrar com Jesus. Ela foi perdoada, o status dela mudou, a identidade dela mudou. Ela é outra pessoa, ela é perdoada, Simão. Você não consegue enxergar isso? Simão chega em segundo lugar e diz, ela é uma pecadora. O senhor não sabe quem ela é? Como é que o senhor permite que ela toque nos seus pés? Jesus diz, não, Simão, você não está entendendo. Não somente ela é perdoada, ela é salva. Ela é alguém que foi salva. O texto termina dessa forma, Vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus olha para a mesma mulher que Simão olha, mas os olhares são distintos. Isso significa, isso mostra para mim exatamente
como ao se encontrar com Jesus, aquela mulher já não era mais a mesma. Alguma coisa mudou na sua vida. Ela teve a sua existência, a sua identidade, o seu coração, a sua vida radicalmente alterada, transformada por Jesus Cristo. Mas Simão não conseguia enxergar isso. Jesus diz: Simão, olhe com os meus olhos, veja, ela é uma perdoada, ela é alguém cuja vida foi salva. E sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que, quando olham para você, podem até fazer como Simão. Elas olham para você e simplesmente enxergam quem você era e não quem você é agora, uma vez que se encontrou com Jesus. Mas a verdade é que a sua vida já não é mais a mesma. E quando Jesus olha para você, é essa a identidade que ele enxerga. Você é alguém cujos pecados foram perdoados. Você é alguém cuja vida foi salva. E isso muda radicalmente a nossa vida. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E o que você precisa entender nesse sentido é basicamente atribuem a Martin Luther King a expressão de que eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu precisaria ser, mas de uma coisa eu sei, eu já não sou quem eu era antes, pela graça de Deus. Quem se encontra com Jesus tem a sua vida transformada radicalmente. Pode ser que nós não sejamos ainda quem devamos ser, mas uma coisa é certa, não somos mais quem éramos, porque um dia nós nos encontramos com Jesus e os nossos pecados foram perdoados e as nossas dívidas foram canceladas. Só existem dois tipos de pecadores, todos são pecadores. A história de Jesus mostra que as duas pessoas deviam. A diferença é que uma devia mais do que a outra, mas ambos eram devedores. E a ideia é basicamente essa, que todos os seres humanos são pecadores, mas dentro dos pecadores você tem essa diferenciação, né? Você tem o pecador que sabe que é pecador, o pecador arrependido e o pecador não arrependido. O pecador que faz vista grossa para a sua pecaminosidade, sabe? Todos os seres humanos estão em dívida com Deus. Essa é a má notícia do Evangelho, né? Todos nós somos pecadores, temos um padrão moral e ético que não alcançamos. O filósofo Bertrand Russell dizia isso, né? Que a humanidade tem dois tipos de moral, uma que fala e a outra que pratica. Até esse filósofo agnóstico conseguia identificar no ser humano essa incapacidade de alcançar esse padrão, sabe? A gente até fala, a gente até diz um tipo de moral que é muito fácil dizer, pregar e falar, mas que na vida real nós não alcançamos. Quando nós olhamos com seriedade para o coração e enxergamos os sentimentos que estão aqui acolhidos, que estão sendo fertilizados no coração, esses sentimentos péssimos que nós guardamos na nossa alma, quando nós olhamos para os pensamentos que abrigam a nossa mente, quando nós olhamos com seriedade para os nossos atos, para as nossas atitudes, nós chegamos a esse veredito da Escritura verdadeiro. Somos pecadores. Nós não alcançamos esse padrão ético e moral, que é um padrão estabelecido pelo próprio Deus em sua santa vontade, expresso pela sua lei. Todos somos devedores, mas tem um devedor, um pecador que entende a sua falha e vai a Cristo em busca de perdão. E enquanto tem um outro pecador, quem sabe o moralista, o religioso, que não consegue olhar com seriedade para dentro de si, esse é o Simão, que julga o outro, esquecendo que ele mesmo é um pecador. E o que eu queria, nesse sentido, de alguma maneira, te levar a refletir é quem você é hoje. Você é esse pecador que sabe que é pecador e que vai a Cristo para receber o perdão e o cancelamento de todas as suas dívidas? Ou você é esse moralista religioso que acha que é perfeito, que acha que alcança o padrão ético e moral, que acha que é superior aos outros, que acha que não tem falhas? Quem é você nessa noite? Eu te convido a ser como essa mulher nessa noite, a olhar com seriedade para dentro de si mesmo e então, quando enxergar a verdade do seu coração e enxergar quem você é de fato, um devedor, um pecador, um homem falho, uma mulher falha,
e olhar com realismo para dentro de si, ficar desesperado ao enxergar a si mesmo como de fato é, como um pecador, correr para Jesus e nele encontrar perdão, cancelamento de suas dívidas e encontrar a transformação da sua vida. Toda a culpa que esmaga a sua alma vai desaparecer. Todo o peso dos seus pecados simplesmente vão sair dos seus ombros e do seu coração. É isso que aconteceu com essa mulher aqui. A sua vida foi transformada porque ela entendeu quem ela era e ela foi a Cristo e encontrou nele perdão e salvação. Olha só, em terceiro lugar, eu quero aqui te conduzir para essa última lição que o texto nos ensina. O que acontece quando a gente encontra Jesus e recebe o perdão dele na nossa vida? Então, em primeiro lugar, o perdão de Cristo gera gratidão. Em segundo lugar, o perdão de Cristo gera transformação. Em terceiro lugar, o perdão de Cristo gera afeição. Afeição. O texto fala muito sobre isso, fala sobre amor. A história desses dois devedores, ambos são perdoados, e a pergunta de Jesus é: quem é que vai amar mais? Aquele que perdoou a sua dívida? E Simão sabe da resposta, ele diz: olha, certamente aquele cuja dívida era imensa, impagável, mas este cuja a dívida era imensa e impagável foi graciosamente perdoado. A sua dívida foi cancelada, esse certamente amará mais. E basicamente o que o texto está nos dizendo é exatamente isso, que quem recebeu o perdão gracioso de Jesus nutre por ele afeição, nutre por ele amor. Sabe de uma coisa? Tinha um filósofo cristão, matemático, muito conhecido no século XVII, chamado Blaise Pascal. Ele dizia que Deus havia nos criado com duas capacidades de amor. Uma capacidade era uma capacidade finita de amor, ou seja, nós deveríamos destinar esse amor finito para as coisas finitas da vida, as coisas boas da vida, mas que são finitas. Deus nos dá tantas coisas maravilhosas nessa vida, e nós devemos amar as coisas boas da vida, mas são coisas finitas, passageiras. Então Deus nos fez capazes de amar coisas finitas, com um amor finito. Mas Deus também havia nos feito com uma outra capacidade, a capacidade de amor infinito. E esse amor infinito deveria ser destinado a um objeto infinito, ou seja, a Deus. Deus nos fez com a capacidade de amor infinito para poder amar a um ser infinito, que é Deus. E o Blaise Pascal chega e diz: olha, sabe qual foi o problema do ser humano? É que ele fez uma desordem nesse amor. Ele começou a destinar o seu amor infinito para as coisas finitas dessa vida. E aí é o grande problema, porque as coisas finitas dessa vida, conquanto sejam muito boas, elas não são capazes de satisfazer o nosso amor infinito. E daí vem aquela célebre expressão dele, que há no coração de todo ser humano um buraco do tamanho de Deus. Ele estava dizendo assim: você tem um amor, um desejo de amar algo que é infinito, que transcende a realidade, só que você fica destinando esse amor infinito para as coisas finitas dessa terra. Seu coração fica sempre insatisfeito. O dia que você destinar esse amor infinito para o objeto infinito, para Deus, aí esse buraco que tem no seu coração, que é do tamanho de Deus, vai ser preenchido. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Você consegue entender? Essa mulher finalmente encontrou aquilo que poderia satisfazer o desejo do seu coração. Ela destinou o amor e a afeição dela ao infinito, a Deus, o único capaz de fato satisfazer essa nossa afeição, esse nosso amor. Essa mulher passou a amar a Jesus porque havia sido perdoada. E o perdão gera isso, gera afeição, gera amor. E sabe de uma coisa? Esse amor, ele é tão extraordinário que a mulher precisa expressá-lo. Ela precisa concretizar esse amor em atos concretos, reais, em atos de serviço. Por isso que ela chega aqui e faz o que ela faz. Ela pega esse frasco de um perfume caríssimo, quebra
e lava os pés de Jesus, chora, seca com seus cabelos. Ela faz aquilo que era costumeiramente a obrigação de um escravo, é um ato de serviço de um escravo. Os viajantes percorriam distâncias longas a pé e chegavam com seus pés cansados e todos sujos de poeira. Então o escravo vinha, ou o anfitrião, né, da casa vinha, e então lavava os pés, ungia com unguento, com perfume, e era um papel então do escravo que essa mulher decide fazer. É como se ela estivesse dizendo assim: eu finalmente encontrei aquele a quem eu posso amar de verdade e destinar toda a minha afeição. Eu encontrei a razão da minha vida, eu fui perdoada por ele e eu preciso expressar esse amor com atos de serviço. E essa é uma grande lição para a gente. Aquele cujo amor está repleto cujo coração está repleto de amor, tem as suas mãos disponíveis para o serviço. Quem se encontrou com Cristo, foi perdoado por Cristo, passa a amar a Cristo e agora tem um coração encharcado desse amor, as suas mãos agora passam a estar a serviço de Cristo. E como é que a gente ama a Cristo e expressa esse amor a Cristo através do serviço? É muito simples. Jesus não está mais fisicamente conosco para que a gente possa lavar os seus pés. Jesus subiu aos céus, um dia irá voltar de lá para nos buscar, mas nós não podemos lavar os seus pés fisicamente. Mas o corpo de Jesus, metaforicamente diz a Bíblia, é a igreja. Então, uma maneira de você poder expressar seu amor a Cristo é servindo o corpo de Cristo, servindo aqueles aos quais Cristo ama, aqueles cujos pecados foram perdoados por Cristo. Então, servir as pessoas é uma expressão de amor, sabe? Às vezes as pessoas ficam meio sem entender. Por que você vai à igreja? Por que você contribui financeiramente? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você deixou de fazer aquilo que você fazia? Não é porque nós somos obrigados, é porque o nosso coração está repleto de amor, porque nós fomos salvos e perdoados. E nós queremos expressar o nosso amor com atos de serviço. Pela Igreja de Jesus, mas também por todas as pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, as pessoas que ainda não conhecem a graça de Jesus. Então, se você ama a Cristo porque você foi perdoado por Cristo, sirva a Cristo. E como você pode fazer isso? Servindo aqueles pelos quais Cristo morreu. Você pode fazer isso servindo aqueles aos quais Cristo ama, ou seja, todas as pessoas. Então, a expressão de amor mais singela, mas também mais verdadeira, é sempre o serviço. Foi o que essa mulher fez aqui, um ato de serviço, porque o perdão de Cristo gera afeição, gera amor. Eu quero concluir então com uma recapitulação e um desafio. A recapitulação é poder lembrar dessa história que é a nossa história, a história de quem se encontrou com Jesus e a história de quem foi perdoado por Jesus. São pessoas repletas de alegria e gratidão, são pessoas cujas vidas foram transformadas, não somos mais os mesmos, e são pessoas que amam a Jesus e que expressam esse amor, essa afeição através de atos de serviço. Então, uma vez que a gente recapitula, fica o desafio. Um desafio para você que ainda não se encontrou com Jesus. Você que ainda não foi até Jesus de Nazaré para receber perdão e para receber salvação. Você precisa olhar para dentro de si mesmo com realismo e com verdade para enxergar quem de fato você é. Você é um pecador, você é uma pecadora, você está em dívida com Deus, você precisa ser perdoado, você precisa ser perdoada, você precisa de salvação. E sabe de uma coisa? Jesus está de braços abertos para salvar a sua vida do juízo eterno. Jesus está de braços abertos para conferir a você o perdão e o cancelamento de todas as suas dívidas, para que a sua vida seja transformada, para que você encontre alegria e amor. Alegria e amor que você não encontrará em nenhum outro lugar neste mundo. Só em Cristo você encontrará. E Jesus está de braços abertos esperando. Então, se você olhar para dentro de si mesmo e enxergar quem de fato você é e ficar espantado com a verdade do seu coração, com quão pecador você é, corra para Jesus hoje.
receba salvação, receba perdão, receba alegria, receba amor, seja realizado em Cristo Jesus. Meu desafio é para você que é cristão, você que se encontrou com Jesus e cuja vida agora parece que está árida, cujo coração agora se encontra vazio de alegria, de amor, de satisfação. Eu queria que você redescobrisse na história dessa mulher a sua história, que você redescobrisse nesta mulher quem você é, um pecador, uma pecadora, salva por Jesus, seus pecados foram perdoados, suas dívidas foram canceladas, você encontrou alegria e amor na vida. Você precisa ter uma vida diferente. Meu desafio a você é que nessa palavra o seu coração seja desafiado a ter uma vida diferente, porque quem se encontrou com Jesus não permanece o mesmo. É impossível se encontrar com Jesus e permanecer o mesmo. E se seu coração está vazio de gratidão, de amor, de afeição, volte para os pés de Jesus como essa mulher. Volte para chorar diante dos pés de Jesus. Volte para enxergar o perdão e a graça de Jesus. E à medida que você fizer isso em oração, certamente seu coração vai sendo reabastecido de amor, de alegria, de gratidão, de afeição por Jesus. Esse é meu desafio para você. E eu quero te convidar então em oração, diante dessa palavra, para que a gente experimente essas verdades da palavra de Deus. Vamos orar juntos? Então, se una a mim em oração. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, quero me dirigir ao Senhor, mas também me dirigir aos corações e às vidas que estão conectadas conosco agora, nesse momento. E quem sabe nesse momento de oração, nesse momento em que nós conectamos o nosso coração e a nossa mente no Senhor, quem sabe agora o coração daquele que não sente mais alegria, gratidão e afeição, quem sabe nesse momento esse coração possa extravasar de gratidão, de celebração, de alegria. Quem sabe nesse momento o coração apático, frio, exaurido, agora esse coração pode ser cheio de afeição, de amor por Ti. Que nesse momento, pelo Seu Espírito, esse coração experimente diante de Ti a alegria que tem aquele que se encontrou com o Senhor. A alegria que tem aquele que descobriu em Ti o verdadeiro amor da vida, o verdadeiro sentido da existência, cujo coração agora encontra satisfação e realização plena em Ti. Faz isso pela Sua graça, meu Pai. Faz isso também com aqueles que estão conosco agora, mas que ainda não deram esse passo decisivo em suas vidas. Olharam com verdade para dentro de si mesmas e enxergaram quem de fato são. Pecadoras, pecadores, homens e mulheres falhos, cujos pensamentos são vergonhosos, cujos sentimentos são horríveis, cujas atitudes desagradam a Ti, pessoas que entenderam que são devedoras, que estão em dívida contigo, que são pecadoras, mas que ainda não tomaram a decisão de correr para os Teus braços e encontrar perdão e salvação. Em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito agora desperte esse coração, o desejo de se entregar ao Senhor. E se você agora está nessa oração nos ouvindo, você pode fazer isso também em oração. Pedir perdão a Jesus pelos seus pecados, pedir para Ele: me salve, eu sou um pecador que preciso de salvação. Senhor Jesus, leve salvação a essas vidas, leve alegria a essas vidas, leve amor a essas vidas cujos corações têm destinado um amor para as coisas finitas dessa terra, que só gera insatisfação, tristeza, e que agora haja então esse encontro maravilhoso, do pecador com o seu Salvador. Essa é a nossa oração. Que o Senhor abençoe a todos e que a Sua palavra seja vivida por nós. É a nossa oração. Amém e amém. Não há poder maior que o de Jesus. Acima de tudo que existe, Ele está. Maior que tudo que se pode conhecer.
maior do que riquezas ou tesouro e bem. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Lá na cruz padeceu Jesus sem merecer, sofreu vergonha e dor. Lá na cruz sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Sua vida deu em meu lugar. Não desistiu o meu Senhor. Amém! Como é bom passar esse tempo de reflexão na Palavra de Deus, poder orar, falar com Deus em oração, certos de que nos ouve. Nesse momento agora eu quero te conduzir para a nossa contribuição cristã. É um momento em que aqueles que são cristãos, que entenderam o amor, a graça de Deus, fazem, através da sua contribuição cristã, dos seus dízimos e suas ofertas, uma expressão de gratidão. Reconhecem que tudo vem de Deus e então expressam gratidão a Ele, contribuindo financeiramente para o sustento da igreja, para que a evangelização continue, para que as nossas estruturas sejam mantidas, para que pastores e missionários continuem pregando o Evangelho como a palavra de Deus nos ensina e eles tenham condições de fazer isso. Eu quero te desafiar então a contribuir, te desafiar a oferecer a Deus a sua contribuição cristã. Essa é uma prática cristã daquele que já se entregou a Jesus, né? Se você não é cristão, não pense que nós estamos te constrangendo a isso. É claro que se você tiver o desejo no seu coração, certamente a sua contribuição será bem utilizada pela igreja. Faça isso então, não tenho dúvida de que Deus também irá abençoar a sua vida. Então, eu quero orar por você que agora irá contribuir para que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, seu lar, sua casa. Creia nisso, Deus há de conduzir a sua vida, Deus há de continuar provendo o necessário para você e para todos os seus, né? Para toda a sua família. Vamos mais uma vez em oração falar com o nosso Deus? Né? Se una a mim em oração. Nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez queremos falar em oração contigo. Agora, nesse momento, primeiramente te agradecendo pelos recursos financeiros que nós temos. Nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que o Senhor nos dá. Tudo é seu. O Senhor nos criou, o Senhor fez todas as coisas e tudo que nós temos recebido vem das tuas mãos. Apenas administramos, gerimos, né, aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado pela sua provisão, pelo emprego. Obrigado por isso que nós temos recebido das tuas mãos. Nós, no segundo momento, queremos pedir que o Senhor receba essa contribuição, que o Senhor receba esse gesto de gratidão e de alegria através dos dízimos e das ofertas, que o Senhor possa acolher isso, né, como um gesto de gratidão que nós agora oferecemos a Ti. Também abençoe a vida daqueles e daquelas que estão atravessando momentos difíceis economicamente falando. Nós já estamos vivendo uma recessão sem precedentes na história. Abençoe aqueles que estão desempregados, abençoe aqueles que estão aflitos porque têm dívidas que precisam ser
saudadas e não sabem como fazer isso, temem pela sua provisão. Por misericórdia e graça, traga agora a esses corações tranquilidade, paz. Abra as portas, conduza essas vidas, ajude teus filhos e filhas, abençoando suas vidas, dando-lhes o necessário para sustentar a si mesmo e também a sua família. Faz isso pela sua graça. A tua palavra nos diz que o Senhor jamais desampara os seus. Cremos nisso. Abençoe então aqueles que agora atravessam momentos difíceis. Que a sua bênção os alcance agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nossos irmãos da Igreja de Santana, não vemos a hora de tudo isso passar, já está passando, então esperamos que esse tempo chegue em que nós possamos novamente nos reunir presencialmente e então dedicar esse tempo que agora está sendo desfrutado aqui pela internet, que seja pessoalmente, todos juntos, aqui na igreja onde nós estamos, está vazia aqui, né? Só o pastor Felipe e eu, mas ansiamos em ver novamente aqui esse ambiente cheio dos nossos irmãos, das nossas irmãs e desfrutar da comunhão juntos. Até lá, vamos ficar firmes aqui, conectados, nas nossas celebrações. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é cristão, você acompanhou esse conteúdo aqui, minha oração é para que Deus te abençoe e para que o seu coração se abra para receber perdão e graça do Senhor Jesus. Que isso aconteça na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima celebração. Deus abençoe.